E se o menor país do mundo pudesse te surpreender com vulcões ativos, cafés premiados e até mesmo Bitcoin como moeda legal? Bem-vindo a El Salvador, uma terra cheia de maravilhas que você provavelmente nunca ouviu falar. Neste episódio, o Explorar Mundo revela 15 fatos que vão mudar a forma como você enxerga essa nação pequena, mas poderosa. Fique até o final. O fato no 15 pode simplesmente explodir sua mente. 1. Bitcoin como moeda legal. Uma inovação global. Em 2021, El Salvador ganhou destaque internacional ao se tornar o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda legal, junto com o dólar americano. Essa medida ousada e sem precedentes visava reduzir a dependência do país em relação ao dólar, atrair investidores em criptomoedas e tecnologia e incluir financeiramente mais de 70% dos salvadorenhos que não tinham acesso a serviços bancários tradicionais. O governo lançou rapidamente o aplicativo Chivo Wallet. Ofereceu R$ 30 em Bitcoin grátis a cada cidadão para incentivar a adoção e instalou mais de 200 caixas eletrônicos de Bitcoin em todo o país. Ainda mais ambiciosa foi a proposta da Bitcoin City, uma cidade futurista, livre de impostos, alimentada por energia geotérmica de um vulcão próximo. Enquanto o mundo cripto aplaudiu a inovação, muitos salvadorenhos permaneceram céticos, preocupados com a volatilidade do Bitcoin e a falta de transparência do governo. Independentemente da opinião, o experimento de El Salvador colocou o país no centro de uma conversa financeira global sobre o futuro das moedas digitais. 2. Paraíso do surf. Ondas para todos os níveis. Com mais de 300 quilômetros de costa no Pacífico, El Salvador se tornou discretamente um paraíso para surfistas de todo o mundo. Oferece ondas consistentes e poderosas durante todo o ano, águas quentes e uma cultura de surf acolhedora. El Tunco, talvez a praia mais icônica, é conhecida por seu clima descontraído e ondas acessíveis, ideal para iniciantes e viajantes em busca de aventura e relaxamento. Para surfistas experientes, Punta Roca é a joia da coroa, famosa por sua longa quebra de direita e competições internacionais. O que diferencia El Salvador é sua acessibilidade financeira. Diferente de destinos de surf lotados e caros como o Havaí ou a Costa Rica, aqui é possível alugar uma prancha ou fazer uma aula por uma fração do preço. Melhor ainda, muitas praias ficam a apenas 1 hora do aeroporto internacional, tornando incrivelmente fácil ir do avião para a onda. El Salvador está rapidamente conquistando o título de principal destino de surf da América Central. 3. Café que já custou mais do que ouro. Imagine uma xícara de café tão rara e cobiçada que chegou a ser vendida por um valor maior do que o ouro. Essa foi a realidade do café salvadorenho no final do século XIX e início do século XX. O terreno montanhoso e o solo vulcânico do país criaram condições ideais para cultivar grãos de café arábica, conhecidos por seu perfil suave, baixa acidez e final naturalmente adocicado. Cultivado em pequenas fazendas nas montanhas e colhido manualmente, o café salvadorenho não era apenas de alta qualidade, também era escasso. Essa combinação de qualidade e raridade o transformou em um produto de luxo, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Em certo momento, o café de El Salvador alcançou preços superiores ao ouro no mercado global, ganhando o apelido de Ouro Negro da América Central. Embora o país não domine mais o comércio global de café, seus grãos, especialmente os de Apaneca e Ilamatepec, ainda estão entre os melhores do mundo, continuando a impressionar os amantes de café com seu sabor e legado histórico. 4. Joia de Serém, a Pompeia das Américas.
Frequentemente chamada de Pompeia do Novo Mundo, Joia de Serém é uma das descobertas arqueológicas mais notáveis das Américas. Localizada a apenas 30 quilômetros de San Salvador, essa antiga vila agrícola maia foi soterrada por cinzas vulcânicas por volta do ano 600 d.C., quando o vulcão Loma Caldera entrou em erupção de forma inesperada. Embora a erupção tenha destruído a aldeia, a espessa camada de cinzas também a preservou em detalhes extraordinários. O que torna Joia de Serém única é o fato de oferecer um vislumbre da vida cotidiana dos maias comuns, e não das elites ou sacerdotes. É possível ver casas de palha, cozinhas, áreas de armazenamento, ferramentas e até pegadas humanas congeladas no tempo. Em 1993, a Unesco declarou o local como Patrimônio Mundial, tornando-se o primeiro de El Salvador. Caminhar por esse museu a céu aberto é como entrar em uma cápsula do tempo. Joia de Serém permite aos visitantes se conectarem com as vidas reais de pessoas que viveram há mais de 1.400 anos de uma forma íntima e comovente. 5. Custo de vida. Acessível que supera a maioria dos países. El Salvador oferece um dos estilos de vida mais acessíveis da América Central, atraindo turistas, aposentados e nômades digitais. Em cidades grandes como San Salvador, alugar um apartamento mobiliado de um quarto pode custar entre os R$300 e os R$500 por mês. Em cidades menores ou áreas suburbanas, o aluguel pode cair para os $100 ou menos. Comer fora também é econômico. Refeições em restaurantes locais custam apenas alguns dólares, e comidas de rua deliciosas como pupusas e yuca frita geralmente custam menos de $1. O transporte público é extremamente barato, com tarifas de ônibus entre os R$0,25 e os R$0,50 por viagem. Os serviços básicos, eletricidade, água, internet, podem variar de R$50 a R$100 por mês, dependendo do consumo. Um grande benefício é que El Salvador usa o dólar americano, eliminando preocupações com câmbio para visitantes dos e-commerce. No geral, uma pessoa pode viver confortavelmente com os $700 por mês, aproveitando comodidades modernas, belezas tropicais e uma cultura vibrante por uma fração do custo do SEI, CLARI ou Europa. 6. A surpreendente pegada global. Metade dos salvadorenhos vive no exterior. Acredite se quiser, quase metade de todos os salvadorenhos vive fora de seu país de origem, principalmente nos Estados Unidos. Com uma população nacional total de cerca de 6,5 milhões de pessoas, aproximadamente 3 milhões de salvadorenhos residem no EUA. Essa migração em massa começou durante a Guerra Civil dos anos 1980, que durou mais de uma década e levou milhões a fugirem da violência, instabilidade econômica e caos político. Mesmo após o restabelecimento da paz, muitos continuaram a emigrar por falta de empregos e oportunidades. Hoje, as remessas enviadas do exterior representam mais de 20% do PIB de El Salvador, ajudando famílias a custear educação, saúde e necessidades básicas. Comunidades salvadorenhas prosperam em cidades como Los Angeles, Washington, D.C. e Houston, onde estabeleceram bairros vibrantes com restaurantes, igrejas e festivais culturais. Esses núcleos da cultura salvadorenha no exterior oferecem um gosto de casa para os imigrantes e um vislumbre das tradições deste povo orgulhoso e resiliente para os curiosos de fora. 7. A Terra dos Vulcões. O poder da natureza em exibição. Apesar de ser o menor país da América Central, El Salvador abriga mais de 20 vulcões, dos quais 6 ainda estão ativos. Essa concentração de gigantes geológicos lhe rendeu o apelido de Terra dos Vulcões. El Salvador está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, onde placas tectônicas colidem e o magma frequentemente sobe à superfície.
O vulcão Santa Ana, o mais alto do país, apresenta uma cratera dramática com um lago turquesa formado por minerais e gases naturais. O vulcão Izalco foi tão ativo por tanto tempo que ganhou o apelido de Farol do Pacífico, guiando navios com suas erupções incandescentes. Mas os vulcões não são apenas perigos, são também recursos valiosos. Aproximadamente 25% da eletricidade do país vem de energia geotérmica extraída desses sistemas vulcânicos. Eles também atraem viajantes aventureiros que escalam crateras, relaxam em fontes termais e apreciam vistas de tirar o fôlego. Para muitos locais, os vulcões representam força espiritual, profundamente enraizada na identidade nacional. 8. Festivais que celebram fé, cultura e cor. O calendário de El Salvador está repleto de festivais vibrantes que mesclam devoção religiosa com celebração cultural. A Semana Santa, realizada em março ou abril, é o evento anual mais importante. As ruas se enchem com procissões formais, tapetes florais, imagens de santos, velas e expressões tocantes de fé católica. Em maio, os moradores celebram a Santa Cruz durante a Cruz de Maio, um festival que mistura o catolicismo com costumes indígenas por meio de música, dança e cruzes de madeira coloridas que enfeitam casas e ruas. Em agosto, a capital se ilumina para a Fiesta Agostina, uma celebração de uma semana em homenagem à Virgem Maria. San Salvador se enche de música ao vivo, comida de rua, competições de dança e atividades familiares. Esses eventos são mais do que festas. São expressões de identidade nacional. Sejam profundamente espirituais ou alegremente festivos, os festivais salvadorenhos oferecem a chance de vivenciar o coração e a alma do país. Visitantes são sempre bem-vindos para participar e celebrar como um local. 9. Culinária com alma e centrada na pupusa. A comida salvadorenha é reconfortante, saborosa e profundamente enraizada nas tradições indígenas e na influência espanhola. No centro desse patrimônio culinário está a pupusa, uma espessa tortilha de milho ou arroz recheada com ingredientes como queijo, feijão, carne de porco chicharrón ou loroco, uma flor nativa comestível, cozida em uma chapa quente e servida com curtido um repolho fermentado agridoce e molho de tomate. A pupusa é tão querida que tem até um feriado nacional, o Dia da Pupusa, celebrado todo mês de novembro. Além das pupusas, a culinária local inclui yuca frita com carne de porco, uma mistura deliciosa de textura crocante e sabor intenso, equilibrada com salada fresca. Um café da manhã típico salvadorenho inclui ovos, feijão, banana da terra frita, creme e tortilhas. Uma refeição nutritiva e substanciosa para começar o dia. Para beber, experimente a horchata salvadorenha, feita de sementes de morro moídas, arroz, gergelim e canela. É doce, com sabor de noz e absolutamente única. A comida de El Salvador pode ser simples, mas cada mordida conta uma história de herança, aconchego e orgulho. 10. Uma nação enraizada na fé e na identidade. O nome El Salvador se traduz diretamente como o Salvador em português, uma referência clara e ousada a Jesus Cristo. Sua capital, San Salvador, significa Santo Salvador. Poucos países têm nomes tão explicitamente ligados ao simbolismo religioso. Essa tradição remonta à colonização espanhola dos séculos XV e XVI, quando missionários trouxeram o catolicismo à região. Hoje, mais de 80% dos salvadorenhos se identificam como cristãos, sendo o catolicismo romano a fé predominante. A religião permeia todos os aspectos da vida, desde igrejas nas cidades e capelas no campo, até costumes locais e feriados nacionais.
Muitas cidades têm nomes de santos, e eventos como a Semana Santa são celebrados com profunda emoção. A religião em El Salvador não é apenas pessoal, é cultural. Ela molda valores, influencia a política e ajuda a unificar as comunidades. Seja você um visitante de uma semana ou um morador de longa data, a importância da fé na vida salvadorenha logo se tornará algo lindamente e claramente visível. 11. Uma bandeira que reflete a história compartilhada da América Central. À primeira vista, a bandeira de El Salvador pode parecer quase idêntica às de Honduras e Nicarágua. E isso não é coincidência. Os três países fizeram parte da antiga República Federal da América Central, uma união formada após a independência da Espanha em 1821. Suas bandeiras apresentam faixas horizontais azul-branco-azul, representando os oceanos Pacífico e Atlântico que cercam a região. O que diferencia a bandeira de El Salvador é o brasão nacional ao centro. Ele contém um triângulo com montanhas, o mar, um arco-íris e um gorro frígio vermelho, símbolo da liberdade. Ao redor estão as palavras República de El Salvador, na América Central. Esse emblema honra a geografia do país, a luta pela independência e os valores duradouros de paz e união. Se você remover o brasão, a bandeira de El Salvador se torna quase indistinguível das de seus vizinhos. Um lembrete sutil da herança compartilhada e do sonho de união regional que um dia uniu essas nações. 12. Mulheres que lideram com força, beleza e coração. As mulheres salvadorenhas representam uma mistura notável de tradição, resiliência e liderança moderna. Conhecidas por sua beleza natural centro-americana, pele dourada pelo sol, olhos expressivos e cabelos negros espessos, elas são admiradas não apenas pela aparência, mas pela força de caráter. Embora continuem cumprindo papéis essenciais dentro das famílias, as mulheres em El Salvador também estão moldando a economia. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina das Nações Unidas, CEPAL, quase 1/3 das pequenas e médias empresas no país são lideradas ou de propriedade feminina. Muitas são carinhosamente chamadas de ministras das finanças em seus lares. Em relacionamentos, elas tendem a valorizar honestidade, compromisso e presença emocional, e frequentemente se mostram abertas a conexões interculturais significativas, especialmente quando há respeito pelos seus valores. Nas comunidades de expatriados, as mulheres salvadorenhas têm construído relacionamentos fortes e duradouros com estrangeiros, sempre preservando o orgulho cultural. Elas são o coração e a alma de suas famílias, de suas comunidades e cada vez mais do futuro de seu país. 13. Um idioma ágil e cheio de sabor. Embora o espanhol seja o idioma oficial de El Salvador, os habitantes locais o falam de maneira extremamente rápida e expressiva. O espanhol salvadorenho é conhecido por ser veloz como um raio, repleto de abreviações, gírias regionais e coloquialismos que podem confundir até falantes nativos da Espanha ou do México. Não é incomum que visitantes hispanofalantes se peguem perguntando: "Espera, o que foi que ele disse?" Mas, em vez de ser uma barreira, essa vivacidade linguística é parte da riqueza cultural de El Salvador. Ela reflete uma sociedade viva, espirituosa e cheia de personalidade. Com o tempo, você começa a reconhecer frases locais, expressões encantadoras e o ritmo caloroso da fala cotidiana. Para os visitantes dispostos a escutar e se envolver, aprender o espanhol salvadorenho, mesmo que apenas algumas expressões, abre portas para conexões mais profundas e experiências mais significativas. Não se surpreenda se no fim da viagem você estiver falando mais rápido, sorrindo mais e dizendo com orgulho: "Que chivo, que legal!"
14. Um orgulhoso patrimônio mestiço que vive até hoje. Hoje, cerca de 85% dos salvadorenhos se identificam como mestiços, descendentes dos povos indígenas, Pipil e dos colonizadores espanhóis. Essa herança mista se reflete na cultura, nos valores e até na aparência do país. Antes da conquista espanhola, El Salvador era habitado pelos Pipil, um ramo do povo Nahuá relacionado aos astecas. Eles eram agricultores e artesãos fortes e bronzeados pelo sol, que viviam em aldeias organizadas e falavam sua língua nativa. Em 1524, resistiram ferozmente à invasão espanhola, ganhando admiração por sua bravura. Embora tenham sido eventualmente derrotados, os espanhóis não os eliminaram, mas impuseram uma assimilação cultural, forçando-os a converter-se ao catolicismo, falar espanhol e adotar novos costumes. Com o tempo, isso levou ao mestiçagem, ou mistura cultural. Os salvadorenhos modernos frequentemente carregam traços indígenas como estatura baixa e pele morena, ao mesmo tempo em que vivem em uma sociedade moldada por valores ocidentais, roupas modernas, tradições católicas e uma visão de mundo global. Essa identidade dual moldou uma nação acolhedora, orgulhosa e profundamente resiliente. 15. Pequeno, mas poderoso, uma nação compacta com grande carisma. El Salvador pode ser o menor país da América Central, com apenas 21 mil quilômetros quadrados, mas está repleto de incrível diversidade geográfica e riqueza cultural. Encravado entre a Guatemala e Honduras, com mais de 300 quilômetros de litoral no Pacífico, sua localização estratégica lhe dá vantagem logística no comércio e no turismo regional. Amantes da natureza encontrarão aqui um verdadeiro paraíso. Vulcões como Ilamatepec, serras verdejantes, lagos cênicos e praias intocadas como El Tunco, famoso pelo surf e charme selvagem do litoral. O clima segue um padrão de monções tropicais, com estação chuvosa de maio a outubro e seca de novembro a abril, ideal para viajar. O país é densamente povoado, com 300 pessoas por quilômetro quadrado, especialmente em cidades vibrantes como San Salvador, onde a vida moderna pulsa com cafés, supermercados, academias e escolas. Apesar de compacto, El Salvador oferece uma experiência intensa, cheia de contrastes, energia e o espírito de um povo orgulhoso de compartilhar sua história. Se você gostou de descobrir El Salvador, conte pra gente, deixe um like, escreva um comentário ou compartilhe o seu fato favorito. Qual país você quer explorar com a gente na próxima vez? Não se esqueça de se inscrever para não perder a próxima aventura. Até a próxima!